Bom dia, paz do Senhor. Quem já está aqui com a gente, né? A paz, que bênção, irmãos. Mais uma vez, o Senhor nos permitiu, né, estarmos aqui. Que friozinho, né, irmãos? Meu Deus, tem esfriado bastante. A paz do Senhor, a Patrícia, né, a Pati Barbosa, a Valquíria. Bom dia, a paz do Senhor, feliz Dia das Mães para vocês, né? Que o dia possa ser um dia abençoado de comemorações, né? Bênção do Senhor. Vamos esperar só um minutinho para entrar mais alguém aí. E a nossa convidada também não entrou ainda. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Hoje eu mudei um pouco, né? Eu tô na cozinha. Aqui ficou até melhor, porque a janela da cozinha, né, clareia bem. Então, ficou melhor, né? Ah, ela tá aqui. A Alessandra chegou. Alexandra, me perdoe. Eu sempre chamo de Alessandra, né? Mas é Alexandra. Amém. Eu tô te esperando. Amém. Já já eu te chamo aí. Perdão, irmãos. Já sou atrapalhado no normal. De manhã cedo, então, parece que eu consigo ser pior. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Domingo abençoado, né, irmãos? Fico muito feliz, né? Das irmãs estarem aqui, estarem entrando com a gente, né? Que eu sei que domingo é muito complicado, né? A gente acordar mais cedo, né? Principalmente as que trabalham, né? A Alexandra aí que trabalha e hoje, né? Está com a gente. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe grandemente. Convida aí o pessoal, né? Bota aqui na setinha aqui, convida mais alguém para estar aqui com a gente. Hoje eu sei que algumas irmãs, né, que nos acompanham aí diariamente não vão estar, né? E eu entendo, porque ontem foi a vigília e as irmãs, né, postaram aí, então muitas delas foram na vigília e, pelo que eu percebi, acabou, né, umas 4 e pouco, quase 5 horas da manhã. Deve ter sido uma bênção, claro. Então eu entendo que elas não vão entrar aqui com a gente. Mas vão fazer mais tarde, creio, né? Que vão estar assistindo mais tarde, porque bênção do Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo. Aqui. Então eu vou chamar a Alexandra logo. Está entrando aqui com a gente, né? Do Senhor, bom dia. Muita coceira na minha vista. A Luane Oliveira entrou também. A Luane, ó, a paz do Senhor, bom dia, irmão. Bom dia, a paz do Senhor, irmã. Amém. Quero já te agradecer, né, por estar aqui com a gente. Muito obrigado de coração pela irmã ter topado, né? Não mediu esforços, né? Principalmente porque eu sei que hoje é domingo, né? O dia que a irmã poderia estar acordando um pouco mais tarde, tá aí fazendo esse sacrifício de estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor te abençoe, né? Poderosamente. Já quero te desejar um feliz Dia Obrigada. das Mães, né? Então, Para pode. mim é um privilégio. Dia das Mães estar aqui participando. Fui convidada por você, né? E assim, agradeço ao Senhor porque eu acho que antes de você imaginar em mim, né? Para mim já Deus já tinha esse plano, né? E muito obrigado, feliz Dia das Mães para você também.
para Amém. todos, né? Que estiver aí com a gente. E que Deus continue nos abençoando cada vez mais, né? Que sejamos buscar sabedoria no Senhor para estar cuidando melhor dos nossos filhos. Amém. Verdade. Então, a gente começa assim, deixa eu puxar isso um pouco para trás aqui, porque talvez seja melhor. A gente faz assim, né? Primeiro eu faço uma oração, depois a gente louva, né? Eu louvo, a irmã louva também o hino da harpa cristã. A irmã tem a harpa ou prefere louvar outro hino? Fica à vontade. Eu tenho a harpa, eu acompanho você, só não tenho voz. Irmã, voz também é difícil aqui, irmã. Mas é tudo pela misericórdia, né? Porque eu, como É para levita, eu sou ótima artesã. Péssimo. Eu erro muita letra, gente. Eu tenho muita dificuldade de memorizar a letra, né? Eu sei que isso não é. Não, eu não tenho dom para levita, gente. Eu acho lindo quando a pessoa ouve o louvor e daqui a pouco a pessoa ela, né, desenvolve o louvor, canta, sem nem olhar no papel. A minha filha é assim, a Isabela ela é assim. Ela ouve agora, daqui a pouco você vê a menina canta o louvor inteirinho, né? Ou uma música inteirinha, sem nem olhar em papel, nem nada, né? Somos duas, então. Péssima, gente, péssima. Eu com papel na mão, eu corro risco de errar se eu olhar para a igreja. Se eu estiver louvando e olhar e concentrar em alguém na igreja, acabou. Acabou. Eu tenho que estar ali lendo mesmo, porque senão dá ruim do meu lado, né? Sim, Então, sou somos péssima. duas. Então, a paz do Senhor, os irmãos que estão entrando, né? A Luz Borges, o Silva Rodrigo, a Luane Oliveira. A Luane é a sua neta? Ou é a Minha irmã Luane? neta. Ah, Não, é minha neta. amém. Jovem abençoada também. É, sim. Desde pequenininha, ela. Às vezes eu começava a louvar, ela, vó, não é assim, vó. Aí ela ia me ensinar, mas até hoje eu não aprendi, não, irmã. Normal, eu também. Deixa então eu ver aqui. Bom dia, né? A criança não sabe aproveitar, né? Pode acordar tarde, quer acordar cedo em pleno domingo. Sim. Ó, vou estar fazendo a oração e depois eu vou ver o louvor aqui, porque eu não vi o louvor ainda. Aí a irmã louva o primeiro, eu louvo o segundo, que aí depois a irmã entra na palavra, tá bom? Eu vou estar fazendo a oração. Eu convido a você que está aí na sua casa para estar louvando, né? Orando com a gente. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Senhor, né? Aquilo, né, que você precisa. Agradeça ao Senhor porque Ele nos permitiu estar aqui mais um dia, né? A honra e a glória é dada somente a Ele. Então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na sua presença nessa manhã, Pai, e quero te pedir, meu Pai, primeiramente perdão, meu Pai. Perdoa, meu Pai, as minhas falhas, os meus pecados, minhas limitações. Me perdoa, Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração. O Senhor, meu Pai, é quem sonda o meu coração, os meus pensamentos. Então eu te peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, meu Pai, perdão por me entristecer o seu Santo Espírito, Pai. Senhor, eu quero, meu Deus, te agradecer pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, te agradecer, meu Pai, por nos dar força, graça, por ter misericórdia da nossa vida e nos sustentar até aqui, por nos permitir, meu Pai, estar de pé nesse dia, Pai, porque muitos, meu Pai, não estão tendo esse privilégio, muitos, meu Pai, não têm sobre sua cabeça um teto, muitos, meu Pai, estão no leito de hospital, meu Pai, no chão, meu Pai, até mesmo de uma prisão, meu Pai, e queriam, meu Pai, a liberdade de poder te cultuar, meu Pai, no seu tempo e não pode. Então eu louvo ao Senhor, meu Pai, porque nós podemos, meu Pai. O Senhor, meu Pai, tem tido misericórdia da nossa vida, meu Pai, e nós podemos estar aqui hoje, meu Pai, uma vez mais.
Toma, meu Pai, tudo que será feito aqui, meu Pai, para o Senhor, para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Nos diminua, Pai, e cresça cada dia mais, meu Pai, porque nós não temos nada a oferecer, meu Pai. Nada de bom, meu Pai, aí em nós, meu Pai, se não for vindo pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir pela vida da irmã Alexandra, que aqui se encontra, meu Pai, que o Senhor continue usando, abençoando a vida da sua serva, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, alcance, meu Pai, os seus familiares que ainda não foram alcançados, Pai, que através da vida dela, do testemunho dela, meu Pai, eles possam ser alcançados, Pai. Toma os seus filhos em suas santas mãos, meu Pai, os seus netos, suas netas, meu Pai, toma todos em suas santas mãos, Pai. Usa a sua serva conforme a sua vontade e o seu querer. Fale através da boca dela, meu Pai, que não venha ser ela, mas o Senhor vai falar conosco nessa manhã, meu Pai. Toma tudo em suas santas mãos e muito obrigado mais uma vez, meu Pai, por nos permitir estar aqui. Amém, em nome de Jesus. Amém, irmão. A paz do Senhor, Amém. irmã Luz, está botando aqui. Bom dia. Então, a irmã pode louvar aí. Eu vou ver o meu louvor aqui. Eu estou perdidinha hoje. A irmã vai me acompanhar? Sim, sim. Só falar aí que eu vejo aqui. É o primeiro da harpa, Chuvas de Graça. A bênção do Senhor. Pode iniciar. Deus prometeu com certeza, chuva de graça manda. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz o teu servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Glória a Deus. Louvor lindo, né? Esse número 1. Eu gosto muito, mas parece que o vídeo, ó, aqui eu tô primeiro do que a irmã. Tá tranquilo aí para vocês? Faz assim mesmo, quando a gente está louvando, é que a gente percebe. Eu percebi isso com outras irmãs também. É porque aí parece que está cantando atrasado, mas não, é por causa da interferência mesmo. Eu já percebi. Só que quando a gente fala, não fica assim, porque eu falo, aí a irmã está em silêncio, aí a irmã fala, então a gente não percebe. Mas quando canta junto, fica assim, fica. Ontem eu também percebi isso, fica um atraso estranho, né? Mas tá normal, tá normal. Pelo louvor mesmo, assim, eu acredito que não dá para as duas cantarem assim junto, por isso que fica assim. Mas quando fala, não fica. Não, eu não percebo o atraso na fala, mas no louvor eu percebi.
Sim, Então, aham. eu quero louvar o 678 da harpa cristã. Né? Um louvor muito bonito, né? 600 e quê, irmã? 678. 78. 600? É. A sua Eu não não tem? tenho. Ah, é. Tem umas que não tem, porque é, essa daqui é a original, tem umas que é sem o corinho, tem umas que é a harpa Sim, com o corinho, eu, né? Aí a tem. minha tem um corinho. Ah, umas tem, outras não tem. Eu já percebi isso porque eu tinha uma rosinha e ela não tinha Aham, louvores, né? Mas aham. esse louvor é bastante conhecido, a irmã vai conseguir acompanhar, né? A irmã já Tá. foi na caminhada, eu acredito que a irmã conheça ele. Sim. Ó, Uhum. quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho Eu falar venho falar, valor que valor você que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus, aleluia. Nós temos valor para o Senhor, ainda que os homens não reconheçam, o Senhor reconhece o nosso valor e deu o seu filho na cruz para morrer em nosso lugar, né? E esse hino, quando eu comecei a caminhar, cantava muito na igreja. E eu pensava assim, ah, meu Deus, só eu que sofro, entendeu? Assim, o assim, por que que a gente sofre tanto? Aí esse louvor me fez entender que eu tinha algo em mim, que Deus estava me chamando, entendeu? Nossa, é muito bom a benção. É lindo quando o Senhor Que é benção, irmão. testifica, né? Quando o Senhor, né? Nada que a gente faz é por acaso, né? Se as pessoas entendessem isso, que tudo que a gente faz para Deus, É, nada volta nossa, mais. Tem o intuito de alcançar alguém, um louvor, Deus fala com a gente no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala na oração, Ele está sempre falando com a gente. A gente é que tem que estar percebido, né, irmã? Para ouvir a voz do Senhor, né? Isso é maravilhoso. e E Deus é tão perfeito que quando eu comecei a caminhar, louvava muito esse hino, muito, sabe? E, tipo assim, hoje faz um tempinho que eu não ouço esse hino, né? Esse hino foi, assim, um dos momentos quando eu entrei, quando eu cheguei na casa do Senhor, né? E, e hoje, graças a Deus, eu creio, assim, hoje eu sinto isso, que Deus tinha algo muito importante comigo, né? Por isso que eu estou aqui hoje. Nossa, é maravilhoso. E um tempão sem ouvir, a irmã vem louvar esse hino. É, É Deus, sabe? É Deus. pequena ainda, né? Quando minha mãe se converteu, né, na Universal e cantava muito, muito esses Sim, hinos. também. Então eu Também. aprendi lá, né? E aí no decorrer da caminhada também era difícil ouvir, né? As pessoas, hoje em dia, infelizmente, elas têm no coisa que a harpa é uma coisa ultrapassada. Aí louvam muito.
os louvores de hoje, né? Esses louvores, essas músicas gospel de hoje, que muitas das vezes nem é hino de adoração ao Senhor, né, irmão? E a harpa cristã, a gente sabe que ela foi pelo Espírito, né? Tem louvores ali que nem nome tem, né? Você nem sabe quem foi que escreveu, né? Porque é para a glória do Senhor. Então, isso é maravilhoso, gente. Os hinos da harpa, né? Como eu falei aqui nesses dias, né? Quando eu estou muito ansiosa, né? Eu louvo bastante os hinos da harpa, né? E o Senhor fala muito comigo. Então, é algo legal para se ter. Aí, quando eu me converti aqui, eu ia no Pastor Manel, né? Também não cantavam muito o hino da harpa, né? Então eu quase não sabia hinos da harpa, né? Que fazia parte do Ministério de Louvor. E a gente cantava muito as músicas, né? Como eu falei, né, as músicas gospel, né? Os hinos. Aí quando, né, eu vim para o ministério que eu tô hoje, né? Do Pastor Jefferson, ele canta muito o hino da harpa. Foi aí que eu aprendi. Apesar da gente ter o hino da harpa desde aqui, né? A gente não louvava. Aí foi lá que eu aprendi, né? E no começo era só porque ele vive, irmão. Só Deus para ter misericórdia. Me dava oportunidade, porque ele vive. Porque ele vive. Ninguém aguentava mais porque ele vive. Aí a gente foi aprendendo outros louvores, né? E graças a Deus hoje eu já sei bastante louvores, né? Mas é muito bom os hinos da harpa. A irmã pode ficar à vontade para trazer a palavra. Amém. Eu tenho, assim, uma mensagem pequena, mas tá falando comigo. Cada dia Deus fala comigo assim de uma maneira, sabe? Me chama minha atenção. Antes de trazer a palavra, né, para as pessoas, Deus já está falando com a gente. Verdade. E todo tempo que eu vou fazer alguma coisa do meu dia a dia, do meu serviço, eu lembro da palavra, né? Então, assim, antes de trazer, a gente já está vivendo isso. Né? Deus já está com isso no nosso coração, esse plano no nosso coração. Não é um plano meu, é um plano do Senhor. E antes de falar para os irmãos, para as irmãs, Deus, eu já estou vivendo isso. É sobre a correção, né? Aqui, Provérbios 8, versículo 10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino. A mensagem curta, mas a todo tempo Deus fala comigo. Aceitai a minha correção. Às vezes, nós não queremos ser corrigidos, né? Deus me levou lá no passado, não faz muito tempo não, sabe, irmão? Mas lá no passado, quando eu era criança, quando nossos pais corrigiam a gente, né? Criança, só Jesus. Então, quando assim, hoje eu entendo que meus pais nos corrigia por amor, pelo cuidado. E hoje, assim, eu sempre fiz, desde o momento que eu tive meus filhos, a gente sempre faz isso, né? Nós que somos mães, pais, estamos fazendo isso o tempo todo com nossos filhos. Estamos corrigindo os nossos filhos, porque nós amamos nossos filhos. Nós não queremos nada de ruim para eles. Verdade. E aqui diz: aceitai a minha correção e não a prata. A prata, a gente hoje, né, eu vejo aqui como um dinheiro, né? A gente trabalha tanto para conseguir o nosso salário e isso não, vou dizer assim, com as minhas palavras, não vale nada perto da correção de Deus, né? Perto desse conhecimento tão rico que o Senhor tem conosco. Ele cuida de nós. E muitas das vezes nós não queremos aceitar essa correção. Mesmo sendo adultos, né, que já somos, temos filhos, corrigimos nossos filhos o tempo todo. Não faz isso, não, pelo amor de Deus, não vai, não sai e tal. Estamos ali com aquele cuidado. E a prata é mais... e não a prata. A prata, ela tem um valor, né? Temos aí as nossas moedas, a moeda aí, a prata de R$1, de 50 centavos, de 5 centavos. E essa correção vale mais do que uma prata. Então, a prata, ela tem um valor. Ela significa R$1, ela significa 50 centavos. E essa correção do Senhor, esse significado é muito mais do que o valor de uma prata.
é um amor, é o cuidado dele conosco. E muitas das vezes nós não aceitamos essa correção, até mesmo dentro da igreja. Às vezes o pastor vai fazer uma correção com a igreja, com suas ovelhas. Irmãos, não vamos fazer isso, sejamos mais obedientes, irmãos, né? Vamos ter mais cuidado do que quando a gente, ao falar alguma coisa, ao vestir alguma coisa. Então, às vezes, a gente sai até da igreja assim, com o coração meio. Ah, o pastor não poderia ter falado isso. Mas quando ele fala, é para cuidar das suas ovelhas, da sua igreja, com o teu povo, assim como Deus faz com a gente. E quando eu escolhi essa mensagem para trazer esse versículo, cada coisa que eu vou fazer, Deus está falando comigo, está tocando no meu coração. Mesmo, né? Eu não vou ser hipócrita, mesmo eu fazendo de outra maneira. Às vezes Deus fala assim, lá eu estou no trabalho, não faz isso, vem cá na minha mente, sabe? Não faz isso, não vai dar certo e tal. Aí eu penso assim, ai, vou fazer porque eu tenho que aumentar o meu serviço, porque eu tenho que fazer isso e aquilo e tal. E acabo até fazendo. Mas Deus já nos corrigiu antes. Quando às vezes eu vou sair, estou prestando atenção em alguma coisa, né, sobre roupas, sobre maneiras, Deus fala, não faz isso. Ele te incomoda. E mesmo assim você insiste, vai lá e faz. E essa semana está sendo muito especial. Nem dormi direito essa noite, pensando lá. Eu não podia perder a hora. Senhor, me dá palavras para eu falar e assim, por mais que seja simples, mas que seja uma mensagem muito mais do que verdadeira, uma coisa assim dentro de, né, que ele colocou no meu coração. E no 11 diz: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se compara com ela. Salomão, ele, né, a Bíblia diz que ele foi muito sábio. Quando, né, ele teve a oportunidade ali com o Senhor, ele pediu sabedoria ao Senhor. Então, assim, se fosse talvez no dia de hoje, o que eu ia pedir ao Senhor? Ah, talvez eu ia pedir que ele me desse muita saúde, né, muitos anos de vida para trabalhar, construir uma casa bonita, construir meu carro, isso e aquilo. E naquele momento Salomão pediu sabedoria e ele teve tudo, né? Foi o rei assim muito inteligente que tinha tudo, né? Dos melhores na terra dele lá ele tinha. Então a sabedoria ela vale mais do que rubis e tudo que se deseja, nada se compara a ela. Nada que eu deseje na minha vida se compara à sabedoria. Podemos ser o mais humilde que tiver né, no município de São João da Barra, mas quando a pessoa é sábia, você vê como que ela é rica em conhecimento, como ela é rica em palavras, como ela é rica para dar conselhos. Às vezes, né, um irmão vem nos pedir conselho, ou os filhos mesmo, né, pedir alguma coisa, e nós não somos tão sábios para dar esse conselho, mas que viemos estar buscando em Deus essa sabedoria, que o Senhor venha nos ensinar a ser sábios, porque precisamos ser sábios para falar no momento certo, né? Temos que ser sábios para ouvir. Muitas vezes você ouve e quer já acordou. É uma benção, irmã. Acorda cedinho, né? Não, ele acorda 10, 11 da manhã. Mas se não tiver ninguém deitado na cama, do lado do berço, ou na cama com ele, ele faz assim, ó. Aí, como o pai já levantou, eu levantei, aí acabou. Ele quer alguém. Muito lindo, que Deus abençoe. E a sabedoria do Senhor é muito importante na nossa vida. Às vezes não conseguimos entender, nossa, a nossa vizinha, ela é tão sábia, ela sabe cuidar da casa dela, ela sabe cuidar do marido, ela sabe cuidar dos filhos, né?
E, por outro lado, a gente vê também, às vezes, assim, a nossa sabedoria, ela é tão pequena porque nós não sabemos dar o conselho certo às pessoas. E quando buscamos esse conhecimento no Senhor, sabemos, temos palavras sábias para falar para as pessoas, né? Até mesmo para cuidar dos nossos filhos. Senhor, me dá sabedoria para cuidar. Senhor, me dá sabedoria, né? Para ter paciência neste momento. É muito importante a gente estar pedindo essa sabedoria ao Senhor. Eu até escrevi algumas coisas aqui, mas nem aqui eu acho que já está suficiente. É muito importante mesmo, irmã, a gente pedir sabedoria a Deus para a gente estar, né, fazendo todas as coisas, né? Que nós somos o testemunho vivo de Cristo, né? Então, se a gente não age com sabedoria, a gente muitas das vezes envergonha o nome de Jesus por conta disso, né? Antigamente as pessoas, né, tinham muito pudor, tinham muito temor em fazer as coisas para que não envergonhasse o nome de Jesus. Se a gente for a gente não vai entrar em questão de vestes, né? Porque cada um é cada um, mas até mesmo quanto a isso, para a gente ter um diferencial, né? De quem é e quem não é. Hoje está tudo muito bagunçado, né? Muitas igrejas trazendo um mundo para dentro da igreja, como se isso fosse o que iria realmente, né, converter, e a gente sabe que o que converte é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor, e a gente, né, tem que estar atento a ouvir a palavra do Senhor, porque me incomoda, né, como a irmã disse, ele fala assim, né, antes mesmo da gente fazer, ele está nos incomodando quanto aquilo, para que a gente não faça, para que a gente não fale, mas nós somos teimosos, falamos, e depois o vento vem, e aí quer desesperar, né? Fica igual criança correndo pro colo do pai, mas ele alertou, ele falou, né, tem sabedoria, fica quieto, né? Muitas das vezes a gente não quer ficar quieto, a gente quer, né, retrucar, a gente acha que se a gente não retrucar não vai ser daquele jeito, e no começo eu pedia muito sabedoria a Deus, né, para que eu pudesse aprender a falar, aprender, né? Eu era muito teimosa e nunca fui, irmão, de aceitar desaforo, de ouvir as coisas e ficar quieta. Sempre tive um gêniozinho muito forte e no decorrer da caminhada o Senhor foi me ensinando, né, a ter ponderação. A gente tem que ter domínio próprio, porque se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ter os frutos do Espírito. Não adianta, né, ter o Espírito Santo para falar em línguas, porque você crê, ter o Espírito Santo para rodar o mistério, porque crê, mas perder, né, para o inimigo fora das quatro paredes da igreja, quando a gente fala o que não deve, quando a gente, né, perde o controle, e muitas das vezes pela falta de casa, né? Um testemunho assim que eu vou deixar breve foi no começo da minha caminhada, né? O meu marido ele não é cristão e então, muitas das vezes ele saía os finais de semana para beber, saía para forró, saía, e quando ele chegava eu achava que eu tinha que retrucar, que eu não podia aceitar aquilo, porque eu aprendi assim, né? Se eu não retrucasse, se eu não batesse boca com ele iria estar sempre fazendo. Ele vai achar que isso é normal, então ele vai estar sempre fazendo. E eu levantava um pé de vento quando ele chegava, uma punhação, só Deus tem misericórdia no inferno, né? Porque virava uma bagunça, né? E eu achava que eu estava certa, eu estava mais do que certa, porque eu estou na minha razão, ele tem que me respeitar, ele não podia sair, coisa e tal. E um dia Deus falou comigo que era para mim calar minha boca. Desse jeito, cala a boca, quieta, né? E eu fiquei, mas Deus, como eu tenho que falar? Como que vai ser isso? E o Senhor falou comigo assim, eu vou trabalhar no silêncio. E aí eu passei, irmãs, glória a Deus. Não foi fácil, se eu disser para vocês que foi fácil, não foi fácil, né? Eu chorava, mas eu falava tanto com Deus, falava assim, ou é para isso que o Senhor quer que eu fique, é para isso, e eu tenho que suportar isso, por que eu tenho que passar por isso? E eu questionava muito a Deus, com muitas madrugadas que eu passei por isso, e questionando muito a Deus, por que eu tinha que passar por isso, por que eu tinha que ficar quieta, e era muito difícil no dia seguinte tratar a pessoa como se a pessoa não tivesse feito nada. Então foi algo... Verdade. Foi algo que eu aprendi, irmãos, que doeu muito, doeu muito. Mas com o decorrer do tempo eu vi a resposta de Deus através, né, da minha obediência, né?
Deus amadureceu ele de uma tal maneira que ele parou de fazer, e quando ele ia fazer, né, Deus também me deu uma sabedoria que eu não ia porque eu não gostava, né? Ele me chamava para ir, eu não ia porque eu não gostava. Então, eu podia exigir também que ele não fosse, né? Tudo era com sabedoria. Então, ele passou o dia que ele queria ir, ele conversar antes. Poxa, eu posso ir, vai fulano, vai ciclano, vai Bertando. E aí eu passei a entender e agir com sabedoria e falava, não, vai lá, tranquilo, né? Só você entender o que é respeito, você não fazer nada que coisa. E com o decorrer do tempo, isso parou, né? Veio com o tempo, ele parou de fazer, mas tudo porque Deus me deu sabedoria lá atrás. E muitos não entendem, né? Muitos me criticam, muitos falavam, você é doida, eu não ia aceitar isso, eu não aceitaria. Muitas das vezes eu ouvia de pessoas que já perdoaram até traição falar comigo assim, você é doida, deixa seu marido sair sozinha, não sei o quê. E eu falava assim, gente, antes mesmo de casar, eu aprendi que quando o homem ele quer fazer, ele faz até no trabalho, né? E a gente essa doença, né? Essa coisa de que o marido não pode ir na esquina, que ele não pode ir a um bar, porque ele vai fazer. Cada um tem o seu caráter e a sua índole, irmãos. Tem quem faça assim, só precisa de uma oportunidade. Só que isso é algo que o Senhor vai trabalhar, porque a mulher sábia edifica sua casa. A tola, ela destrói com suas não. Eu não estou falando aqui que a pessoa tem que aceitar todas as coisas. Eu estou falando de algo que Deus deu, confirmando, né, que o meu casamento era do Senhor, que o Senhor estava no controle de todas as coisas, e através dessa sabedoria que Deus me daria. Porque assim como eu falei com os irmãos que eu, né, sempre fui uma pessoa muito teimosa, muito afrontosa, ele também é assim. Então, se a gente conversar, tudo flui. Agora, se eu afrontar e ele se sentir afrontado, nada flui. Né? Com ele é tudo conversado. Se for na ignorância, não flui. Cada um conhece o marido que tem, né? Então, desse jeito é que eu obtive a vitória sobre isso, mas com a sabedoria que Deus me deu. E que muitos não entendiam, muitos julgavam, mas só a pessoa sabe o que Deus fala com ela, só a pessoa sabe o que Deus quer para a vida dela. Porque as pessoas querem, a gente muitas das vezes quer agir com o nosso saber, mas eu não tenho que aceitar, eu não posso fazer, e que isso, e que aquilo, e deixa a sabedoria de lado, não escuta a voz de Deus para fazer as nossas próprias vontades, e acabamos vivendo, né, consequentemente, né, colhendo aquilo que a gente planta. Se você planta isso, você vai colher isso, né? Então, a gente tem que ter sabedoria, sim, e pedir a Deus que nos dê sabedoria, né? Nos dê escape, né? A cada situação é uma situação, né? E estar atento à voz do Senhor, porque o Senhor ele fala com a gente, né? Ele nos dá sabedoria para muitas coisas. Então, a irmã, se tiver alguma coisa para falar. E às vezes a gente ora, eu sempre oro, Senhor, me dá sabedoria, me dá visão espiritual, e Deus nos dá, e quando chega nesse momento, você é tipo assim, ai, não vou fazer isso agora não, e não, ai, é coisa da minha cabeça. Só que nós já pedimos, e quando o Senhor nos dá sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus é diferente daqui da terra. Né? Muitos, como você mesmo está contando no seu testemunho, se olhasse para você ia falar, nossa, a Camila é boba mesmo, né? O marido saiu, por que ela também não vai sair com as amigas dela? Por que ela também não vai beber, não vai curtir isso e aquilo? E muitas das vezes, né, a irmã pode ter certeza que talvez ficou em casa até orando, chorando, pedindo ao Senhor, né? Que é como a gente que é mães também, os seus filhos são pequenos ainda, graças a Deus, né? Estão sendo criados aí na bênção do Senhor. Os meus não eram, né? Não que os meus me deram tanta dor de cabeça, mas eu tenho um filho caçulo que tem 22 anos, aí eu falo com ele, não vai sair hoje não, não sei o quê. Não, eu tenho que sair e tal. Falo, então tá, então vai com Deus. Então, aí eu sempre falo com a minha mãe, ele mora com a minha mãe. Aí minha mãe, mas eu não durmo, eu fico preocupada com ele. Eu falei assim, mãe, ele não já saiu? Entrega ele nas mãos do Senhor, né? Fica tranquila. Então ele tá lá, ele saiu.
a gente não pode fazer mais nada. A gente não tem como prender, né? Num quarto de 4 paredes e trancar de chaves. Mas nós temos que ser sábias para estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor, para que esteja cuidando deles lá fora. Os jovens, até o tratado de Deus com eles na vida deles, nós temos esse caminho aí que temos que passar, mas confiando no Senhor. Ele saiu à noite, não sei para onde foi. Como ele mora com a minha mãe, eu não sei se, né? Creio que já chegou, já está dormindo. Mas essa sabedoria de você saber esperar, né? De ter paciência, essa calma que às vezes para as pessoas, nossa, como que você lerda, como que você fica esperando com essa paciência. Eu não tenho essa paciência. Eu falei, não é assim. A gente entrega na mão de Deus, Deus está cuidando, e eu creio que Deus tem o melhor, como Ele fez na minha vida, vai mudar a vida de muitas pessoas, né? E eu vou ver isso em nome de Jesus. Mas a gente tem que ter essa sabedoria. E muitas das vezes a gente ora pedindo ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá visão espiritual. E Deus vai lá, fala com você, te toca, te dá aquele momento, você passa por esses momentos que você tem que ter paciência, né? Muita paciência, e as pessoas não entendem. Esse momento deveria meter a vara, né? Deveria ter reclamado, deveria ter falado, mas é um momento de se calar, né? Há momento para tudo, né, aqui. Então, é um momento de se calar também, é um momento de esperar, é um momento de ter paciência, e muita paciência, né? Porque essa paciência, tiver pouca paciência, às vezes a gente chuta o balde, mas como a gente pede do Senhor, o Senhor, Ele nos fortalece. Ele é grandioso em nossas vidas, e a palavra de Deus é maravilhosa, e eu fui lá tentar buscar referências, né, sobre esses versículos. A Bíblia, ela nos dá referências maravilhosas, ela fala com a gente a todo tempo. A palavra de Deus é o nosso sustento. Há um versículo que você lê no dia, às vezes você lê, até não entende naquele momento, mas você vai pedindo sabedoria ao Senhor. Senhor, fala comigo, me faz entender o que o Senhor está me mostrando aqui. E Deus fala. Tivemos um momento muito difícil aí com o Paulo Ricardo, né? Que os médicos falaram que o exame dele deu um câncer. Então, eu buscava forças aí na palavra de Deus. Só que eu abria a Bíblia e não conseguia entender. Teve um dia, meu Deus do céu, nunca vou esquecer aquele momento. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para mim, para eu entender o que o Senhor está falando aqui comigo. E aí eu abri a Bíblia depois e veio aquele versículo ali de cara, eu li. Meu Deus, como que Deus falou comigo? Como que Deus falou comigo? Eu lembro daquele momento até hoje, não vou esquecer, mas quando você pede ao Senhor sabedoria, Deus te dá, entende? Tem que saber pedir para receber, né? E às vezes a gente pede coisas erradas ao Senhor, mas quando você pede coisa certa, que é de Deus, Ele te dá. Ele te dá, é um sustento, é o nosso pão de cada dia, Ele vem nos ajudar, Ele nos cura. Não estou falando de carne, não. Eu estou com uma ferida aqui na minha carne, eu quero uma palavra para ser curada. Não é isso, é aquela sabedoria que Deus faz te entender como que uma pessoa morrendo no leito de dor, com câncer ou com uma doença já está terminável, e aquela pessoa vem falar de Deus para você. Que sabedoria é essa? Nossa, como que Deus... Sim, que paz maravilhosa, que paz. Nós não conseguimos entender, mas quando você está com o Espírito Santo te faz compreender essas coisas. E a nossa vida terrena aqui, ela é uma passagem. Aí você fica se perguntando, a gente mesmo, meu Deus, mas fulano é tão bom, por que está passando por esse momento tão difícil? Por que aconteceu isso e aquilo?
mas quando nós pedimos sabedoria, visão espiritual ao Senhor, ontem mesmo eu estava conversando com uma senhora sobre a minha avó. A minha avó, eu falo que ela dormiu. Ela dormiu, acho, com 93 anos, e uma mulher que batalhou muito na vida, que, né, aquele povo criado na roça, e o estado de Minas é só morro, sabe? É descida, você sobe, uma vida muito difícil. E aquela senhora, ela morreu, ela faleceu com 93 anos, assim que a gente crê, talvez foi até mais, e no laudo médico dela não tem causa de morte. Ela simplesmente dormiu, entendeu? Então, assim, é uma paz que Deus nos dá. Ela descansou no Senhor. Ela não tinha pressão alta, ela tinha visão boa, ela não tinha doença, Ela só estava acamada porque ela quebrou o fêmur. Aí ela ficou acamada, mas teve um dia muito devagarzinho, aí as filhas levaram ela para o hospital, devagar assim, que ela não queria beber, não queria comer. Aí eles levaram, aí o médico falou, eu não tenho mais nada para fazer, não tenho mais nada. Eu acredito que está chegando a hora dela. Então ali ela fechou o olhinho e dormiu. Para mim, nossa, foi lindo, foi lindo. É uma coisa que assim, poxa, mas você acha lindo sua avó ter falecido? Não, mas do jeito que foi. E Deus nos dá essa paz de compreender por que ela foi. Tá bem melhor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É difícil, mas descansou. Um lugar bem melhor que o nosso. Misericórdia. Sim, sim, sim. E ela acreditava muito em Deus. Eu creio que ela está no leito com o Senhor. E ela, do jeito que ela se foi tão uma paz tão grande. Eu me sinto tão bem, sabe? Quando eu falo neste momento, que no dia que avisaram que ela estava no hospital, que levaram para ela tomar soro, mas o médico falou que não tinha mais como fazer. No dia eu chorei muito, falei com Deus e tal, mas depois veio essa paz sobre mim. E eu cheguei lá no velório, eu não consegui chorar. Falei assim, meu Deus, será que eu não gosto mais da minha avó? Mas não era isso, é aquela paz, porque eu sei que ela descansou. Então, quando você pede sabedoria ao Senhor sobre o momento que você está vivendo, Deus te faz ver algo que outras pessoas não conseguem. Não conseguem ver, não vão conseguir entender, entendeu? Não vão conseguir entender mesmo se não tiver essa visão de Deus, se não tiver com o Espírito Santo. Ninguém vai entender o que você está passando e entender o sorriso que você tem no rosto com tantas dificuldades que você está passando, sabe? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso mesmo. Eu queria também deixar um testemunho aqui. A irmã falou a respeito do seu filho, né? E eu queria falar um testemunho que eu ouvi essa semana, eu não sei se foi no começo da semana passada, mas que eu achei maravilhoso, né? E hoje, como é Dia das Mães, eu queria muito compartilhar com vocês esse testemunho, né? Eu ouvi foi até a irmã Jaqueline que me enviou, acho que no Instagram, um Reels, contando um testemunho. E o pastor estava contando um testemunho de um outro pastor, que ele tinha uns filhos dele, né, que cresceram na igreja. E quando chegou a uma certa idade, o rapaz já não quis mais ir, né? Ele não quis mais ficar na igreja, pediu ao pai que desse a bênção. O pai, assim, né, como o pai do filho pródigo foi lá, abençoou, ele saiu. E ele se envolveu com tudo quanto é coisa errada que podia acontecer, né? Porque a gente sabe que o diabo ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então, quando ele pega alguém que tem um propósito, que sai da direção de Deus, ele não pega para brincar, gente. Quem tá aí fora, que já está, né, ali, ele não tem um propósito, não tem uma direção, não sabe o que Deus tem para a vida dele, ele até fica mais fácil para ele, né? Do que quando pega um filho da luz, um que sabe a caminhada, conhece a palavra e se desvia dela. Então, aquele jovem entrou em tudo quando teve coisa errada, até que um dia ele estava num apartamento e se drogando com outro jovem, e aquele outro jovem, ele teve uma overdose, né? E quando aquele jovem teve uma overdose, o rapaz, ele pôde ver, né, o espírito da morte ali para buscar o rapaz.
E quando o espírito da morte veio em direção a ele, um anjo apareceu na frente dele. Ele teve essa visão do anjo aparecendo na frente dele com uma espada na mão e impediu que o espírito da morte levasse o rapaz, o jovem, filho do pastor. E, né, fomos socorrer o rapaz, tudo. O rapaz viveu e o outro rapaz morreu, o amigo. E um dia o pastor, em oração, me perguntou a Deus o porquê que Deus havia permitido que aquele outro jovem morresse e o filho dele não. E Deus falou com ele, porque naquele tempo havia alguém orando por ele, né? Aquele jovem, ele, apesar de não estar na caminhada, apesar de estar no mundo, fazendo as vontades do mundo, ele havia uma cobertura sobre ele de oração, né? Então, ainda que os nossos filhos, né? Eu digo assim, nossos, né? Porque a minha filha está entrando na idade aí da adolescência, também não é fácil, mas ainda que eles não estejam, né? 100% na caminhada ou, né? Não tenham conhecimento ainda, Tiago, corre aqui que vai tombar as panelas todas aqui, ó. Nossa, que benção, gente. Olha lá, ó. Vai tombar tudo em cima dele. Ainda que a gente não... Ainda que eles não estejam, né, na caminhada, a oração, gente, ela tem um poder, né? O Senhor, ele é o Deus de perto, de longe também. Então, a nossa oração não é em vão. Você dobrar o seu joelho todos os dias e clamar pelo seu filho não é em vão. Hoje eu sou fruto da oração da minha mãe, né? Que se converteu, a gente ainda era pequena, né? Crescemos na igreja, né? Conhecemos a palavra. E quando chegou a certa idade, né? Na adolescência, nos desviamos da palavra, nos desviamos do caminho. Mas quando chegou o tempo, Deus resgatou, né? Deus chamou de volta e nós voltamos, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Meus irmãos, né? As minhas irmãs são cristãs também, minha mãe. Tenho 2 que conhecem a palavra, foram batizados, mas hoje não estão na caminhada, mas o Senhor vai alcançar, porque se ele teve muito tempo para alcançar, né? A gente sabe os planos do Senhor, né? Então, é muito importante a gente orar, né? Se você tem aí um filho que não está na caminhada, ore por ele. Se seu esposo não está, ore sem cessar, irmão. Não fique nessa, o diabo vai tentar botar na sua cabeça, nossa, você está orando há tanto tempo, né? Tanto tempo que você está orando e você não vê resultado. Gente, ele não para, gente, vocês têm noção. O menino já está lá no quarto acordando as irmãs. O pai fica doido correndo atrás dele, porque ele piscou e ele já carrega tudo. Então, eu já tenho orado 6 anos, né, para libertação do meu esposo, e eu creio que está no tempo do Senhor, não está tardando, não estou orando em vão, porque a gente sabe que quando chegar o momento certo, o Senhor vai chamar, o Senhor vai fazer a obra. Então não pare de orar, não deixe que o inimigo ponha na sua cabeça que você está perdendo tempo, que, mas conhece a palavra, se desviou. Ore sem cessar pelos seus, porque a oração, principalmente de um pai, de uma mãe, né, move o coração do Senhor, porque, né, o amor do Senhor é comparado só ao amor de uma mãe, né, e mesmo assim, ainda que ela se esqueça do filho que ela amamenta, ele não esquece, entendeu? Então, ele não esquece de nós, ele não esquece daqueles que já estiveram aqui, filhos pródigos que hoje estão aí perdidos, né? Ele conhece o coração de cada um, ele sabe o de cada um. Muitas das vezes a gente, com os nossos olhos carnais, julgamos, apontamos, mas o Senhor é quem conhece o coração, o Senhor sabe do íntimo e daquilo que a pessoa, né, muitas das vezes fala com ele. Então, ore pelos seus filhos, né? Não deixe de orar, hoje é dia das mães, né? Peça ao Senhor para que tenha misericórdia, para que o Senhor alcance, faça a obra sobre a vida, né, daqueles que ainda não estão. Porque Jesus está voltando, né? E o inimigo sabe disso. Então, ele quer ceifar quanto mais vidas ele ceifar, quanto mais almas, né? Ele vai tentar, né? Mas se a gente ora pelos nossos, a gente sabe, né? Ainda que você não saiba onde seu filho esteve durante a noite, o Senhor sabe. O Senhor sabe, e ele, pelo amor a você, pela misericórdia, ele tem guardado os seus. Então, eu creio muito nisso. Então, irmão, pode falar. Amém. Amém. É isso aí, irmã. É isso aí. Oramos, Amém. temos que orar
com fé e acreditar que Deus está nos ouvindo, Ele está nos ouvindo. E às vezes a gente ora, eu quero logo, nossa, ver meu filho convertido de volta para a igreja, porque na adolescência também ele fez parte da igreja, mas depois ele saiu. Mas eu creio, né? Por mais que eu ore, eu falo assim, eu podia ser hoje, mas é no momento de Deus e Ele vai me dar saúde, vida para ver esse dia o meu filho retornando, né? Para a casa do Senhor. E eu creio, nossa, eu creio na oração, é o nosso sustento de cada dia. E ele precisa de um testemunho, né, irmã? Que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Então, precisa de um testemunho, né? Eu acredito nisso, acredito que o Senhor nos permite passar por tanta coisa, gente, é por testemunho. Já falei nesses dias aqui, né? Se a gente for chamar aqui uma pessoa, se eu for falar, né, a respeito de um aborto, a respeito de uma perda de filho, eu vou estar falando só de palavras, porque eu nunca vivi isso, glória a Deus. Mas se eu convidar alguém aqui que for falar disso, ela vai falar com certeza daquilo, né? É igual um jovem, né? Quando teve a live jovem, foi uma bênção, glória a Deus. Nós tivemos o testemunho da Poliana aí, né? E ela falou com clareza o quanto é difícil ser jovem e estar na igreja, porque as pessoas só sabem apontar. Ah, é jovem, tá na igreja. Ah, você viu que houve um funk ali? Você viu que postou certas coisas? Então, nós tomamos um lugar de juízes muitas das vezes e isso mata aqueles que estão ali. Porque está no começo da caminhada, são jovens, as coisas é muito mais difícil para jovem. É fácil a gente, como adulto, falar, não ouça esse tipo de música, não faça isso, não faça aquilo. Nós tivemos essa idade, a gente sabe o quanto não favorece eles a fazerem tudo aquilo que a gente disse não é para fazer, né? Quem não foi adolescente, quem não sabe, né? Se você falar, não faz, não anda com o ciclano, não faz isso. Aí é que eles fazem, né? E se a gente não tiver sabedoria para conversar, né? A gente acaba perdendo os nossos filhos, até mesmo dentro de casa. Pela nossa falta de sabedoria em falar. E, não sobe aí. Tiago, corre aqui. De novo. Gente, olha, ele vai tombar tudo. Tá com saúde. É saúde. Gente, misericórdia, gente. O dia que ele acorda cedo, é isso aí, gente. É isso aí. Vocês teve uma ideia. Ontem eu botei aqui no Instagram assim, ó. Deus, sou eu de novo. Manda um anjo forte aí, porque esse filho que o Senhor me deu vale por 10. Gente, ele tá tão abençoado que a prima, minha sobrinha tá aqui, tem 3 anos. Ela fica só assim, ó. Dinho dele é brabo, né? Dinho dele é brabo, né? Porque ele parece um cachorro raivoso. Ele fica assim... briga com todo mundo, arranja problema com as crianças. Ai, isso, porque ele só tem 8 meses, tá, irmão? Detalhe, ele só tem 8 meses e tá desse jeito, né? 8 meses? Ele só tem 8 meses, essa benção de Jeová. Você imagina quando tem... Já tô. Que benção. É uma benção. Glória a Deus. Então, irmã, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Nada. Aceitado. Foi maravilhoso. Você pensa que você vai levar algo e você recebe algo. Foi muito importante essa manhã, né? Hoje, Dia das Mães, nossa, que privilégio aí para mim. Hoje, Dia das Mães, fiquei muito feliz. Falei assim, nossa, como que a irmã lembrou de mim e tal, porque a gente não tem contato, né? Aí eu falei assim, mas se foi Deus que tocou no coração dela, fez ela lembrar de mim. Nossa, fiquei super feliz, muito feliz mesmo, sabe? Graças a Deus. Fiquei imaginando, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer e tal. Mas quando você pensa que você vai trazer, você recebe. Porque Deus já está falando comigo já, eu acho 2 semanas, né? Que a irmã tinha falado comigo. Sim. Deus já tem falado comigo sobre esse versículo, chamado a minha atenção. Aí, antes de você passar para alguém, você recebe. Você já está sendo alimentada. Então, e sendo chamada a atenção também, porque quando eu vou fazer alguma coisa, aí vem o versículo,
lembra que você leu aquele versículo da correção e tal, isso e aquilo, somos corrigidos também. Verdade. Nossa, Deus é maravilhoso, maravilhoso. É. Deus continue abençoando a irmã, Amém. o propósito da irmã, né? Como você mesmo falou esses dias, que, né, você não tinha tantos seguidores no seu Instagram e tal. Eu não posso acompanhar muito, porque lá eu estou no meu trabalho. Então, às 7, aí é hora de um café, aí eu pego e estou ali ouvindo baixinho, sabe? E acompanhando ali mais ou menos. Mas Deus tem um propósito com a irmã, mesmo que seja 5 pessoas, ou para uma pessoa que estiver te acompanhando, são almas aí sendo libertadas, sendo alimentadas, né? Porque precisamos nos alimentar todos os dias. Deus tem um grande propósito aí na irmã, que antes de ser o seu propósito de fazer isso, é propósito de Deus. Então, a irmã vai ouvir testemunhos sobre esses momentos que a irmã está fazendo. Você não está tirando esse tempo seu à toa aí de manhã, não é à toa. Tem um propósito grande aí. E vamos ver vidas sendo salvas aqui, né? Pessoas contando testemunho. E nós vamos ver. É lindo, irmã, quando a gente tem um testemunho, né? Porque eu não estou lembrada quem foi que me passou o seu contato, mas eu lembro que 2 irmãs me passaram o seu contato. Uma foi a irmã Dani e a outra eu não lembro se foi a missionária Gabriela. Eu não estou me recordando, mas eu sei que 2 irmãs me passaram o seu contato. E é isso que eu falo, por a gente ter certeza que a gente faz as coisas na direção do Senhor, é quando o Senhor nos dá o nome da pessoa e de cara a pessoa aceita. Você sabe que Deus quer falar, né, através daquela pessoa, quer falar com aquela pessoa, né? E foi maravilhoso, né? Por isso que eu falei esses dias que eu não insisto, eu pergunto a pessoa não quer, amém, fique em paz, cada um conhece as suas limitações. Só que o que eu tenho tentado passar para as irmãs é que a gente não pode deixar que as limitações carnais, né, atrapalhem o propósito que Deus tem em nossas vidas. Porque se a gente for olhar pelas limitações carnais, irmã, a gente nem estaria aqui, né? Hoje é domingo, a irmã trabalha de segunda a sábado, então a irmã, né, hoje é um dia para estar descansando. Até mesmo, né, muitas vezes, né, a gente aparecer aqui, né, eu não tinha muito hábito não tinha um hábito mesmo, né, irmã, de fazer live, né, não fazia. Foi de março para cá que o Senhor me deu essa direção e eu fiz, né? E depois da live de segunda, o Senhor me deu a direção desse propósito aí, né? De estar fazendo o devocional pela manhã. Eu creio que mais coisas o Senhor vai estar nos direcionando a fazer, né? Porque é para a honra e glória do nome dele. E eu vejo isso daqui, irmã, como algo para a gente alcançar vidas, né? Evangelizar, né? Porque o ID ficou tão esquecido nos últimos tempos, né? O ID, pregar o evangelho, falar da palavra do Senhor, ficou muito esquecido, né? O egoísmo, né? Da nossa parte, salvação individual, aí cada um busca a sua e o resto que se dane, né? E não é assim, né? Que se fosse assim, o Senhor nós nem nasceríamos, nós nascemos com um propósito, não nascemos em vão, né? Então, eu creio que a gente tem que deixar o Senhor trabalhar, nos usar da forma que Ele quer, né? Eu tenho falado isso. Se tem um Instagram, fale. Que seja um versículo por dia que coloque. Que seja um Kawaii, que seja no TikTok, que seja no status do WhatsApp, no Facebook. Quantos meios nós temos? Tá aqui. Quantos meios a gente tem, né? De levar a palavra do Senhor e a gente não faz, né? Não precisa nem aparecer, né? Você botou uma palavra ali, alguém recebe. Eu já recebi dessa maneira, né? De estar precisando de uma palavra e ler ali uma palavra, o Senhor falar comigo, né? Porque a palavra ela não volta, gente. Ela não volta vazia, né? Primeiro ela faz aquilo que ela tem que fazer. Então, se você botou uma palavra ali, alguém vai receber. De alguma maneira, alguém vai receber. Você pode até não saber que alguém recebeu aquela palavra, né? Não saber o que o Senhor fez na vida daquela pessoa, mas ela recebeu. E isso basta, porque se a honra e a glória é dele. Então, nós não precisamos ser glorificados, né? Ser exaltado por isso, né? A honra e a glória é somente do Senhor e eu glorifico o Senhor por todos que estão entrando aqui, né? Por todos que eu convidei, que o Senhor posicionou e aceitou, né? Isso é o que importa. Então,
Amém. Eu peço à irmã para a irmã fazer uma oração e eu vou estar fazendo uma oração após a irmã de encerramento, tá bom? Tá bom, vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, te agradeço, Pai, por este momento, por essa manhã tão maravilhosa. O Senhor nos sustentou, Pai, durante a noite, durante essa madrugada. E foi uma manhã, Pai, tão diferente na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor seja glorificado, Pai. Seja glorificado. Que o Senhor seja conhecido, Pai, no meio de nós. Muito obrigado, Pai, pela vida da Camila, pela a casa dela, pela família, pelos filhos dela, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso em nossas vidas. Somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor nos sustenta aqui. Eu pensei, Pai, que ia ser de um jeito, com medo, Pai, de fazer algo que eu viesse, Pai, até envergonhar o Teu nome. Mas o Senhor me deu um sustento tão grande aqui nessa manhã, nesse momento talvez tão pequeno, mas foi tão importante, tão grande para mim. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco nesse dia de hoje, que comemoramos o Dia das Mães, mas o Dia das Mães é todos os dias que cuida dos seus filhos cuida das suas mães. Muito obrigado, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, que possamos, Pai, ser sábios a te pedir sabedoria para lidar com cada situação da nossa vida. Muito obrigado, Pai, por tudo. Que o Senhor venha receber a nossa gratidão do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, em concordância, meu Pai, com a tua serva, meu Deus, eu entro, meu Pai, em sua presença e quero, meu Pai, te agradecer. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por usar a tua serva, meu Pai. Obrigado por dar palavras, por dar sabedoria, Pai. Obrigado, meu Pai, por estar falando constantemente com a gente, nos despertando, nos corrigindo. Muito obrigado, Pai, por nos amar, por nos guardar, por nos dar mais um dia, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por receber tudo que foi feito aqui, meu Pai, para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha guardar a nossa casa, a nossa família, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa alcançar, meu Pai, cada dia mais vidas, meu Pai, através dessas lives, meu Pai. Envia aqueles que o Senhor quer que esteja com a gente, meu Pai. Porque para nós, meu Pai, não é a quantidade, meu Pai, mas sim, meu Pai, aqueles que vêm de coração aquebrantado, meu Pai, porque a sua palavra não volta vazia, meu Pai. Então, meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que ainda que seja uma pessoa, meu Pai, ainda que seja somente eu e quem está lá do outro lado, meu Pai, o Senhor vai falar, meu Pai, nós vamos receber, meu Pai, porque nós temos um propósito, meu Pai, e o propósito, meu Pai, é que a sua palavra seja dita, que a sua palavra seja lançada, meu Pai, como semente, e não te peço que ela caia em boa terra, meu Pai, traga aqueles que o Senhor quer que esteja aqui conosco diariamente, meu Pai, continue usando, meu Pai, essas mulheres abençoadas, meu Pai, essas mulheres, meu Pai, que aos olhos do homem e até mesmo aos nossos olhos, meu Pai, são mulheres pequenas, meu Pai. Somos pequenos, nós achamos pequeno diante do que o Senhor nos dá a direção de fazer. E o Senhor tem nos surpreendido de uma maneira, meu Pai, maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda fará nos dias que está por vir, meu Pai. Tome cada um em suas santas mãos, nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada. Amém. Fique com Deus. Bom dia, feliz Dia das Mães para todos que estão aí. E como vocês sabem, a live vai estar salva aqui no Instagram. E durante a semana eu vou estar botando lá no YouTube, caso você queira assistir, compartilhar com alguém, lá fica melhor para compartilhamento, tá bom? Então fiquem todos na paz. Bom dia, amém. Obrigada, irmã. Fique com Deus. Amém. Com Deus, amém. Deus abençoe. Amém.